buenos dias, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, Florianópolis. Segunda-feira, um beijo na bunda. Hoje realmente é segunda, início de mais uma semana. E vamos perguntar hoje nas redes o grande motivo que essas instituições públicas que deveriam proteger crianças e não fazem. Qual é o interesse delas em perseguir essas crianças, quando os pais não procuram o seu endereço para fazer parte dos seus conluios políticos? Por que essas instituições teriam interesse em perseguir crianças segundo a cor dos olhos, segundo interesses de removê-las do país, usando as próprias instituições, o próprio setor de inteligência, de contra-inteligência, que muitas pessoas nem sabem que no Brasil a gente tem setor de inteligência, tem setor de contra-inteligência, tem um monte de galera de outros países infiltrados aqui e que nem todos são para o bem dos seus filhos, das suas escolas, que não é o principal. Todo mundo nas mídias agora fala que o problema é os conluios das drogas, que o problema maior é esses grupos do tráfico. Não é tráfego, não é tráfego de internet, não. É tráfico, não é tráfego pago de internet. Eu estou falando de tráfico. Aí direcionam tudo sobre a galera das drogas. E se esquecem que tem os conluios muito interessados em humanos, naqueles humanos que estão lá naquelas prateleiras da carnificina do câncer, que aquilo é uma máquina de tirar corpos, né? Aí também temos, dentro desse assunto ácido agora, a atuação dessas instituições, totalmente politizadas, financiadas por partidos políticos. A partir do momento que o meu Estado coloca pautas igualitárias, que nada tem a ver com igualitárias, porque quando chega a hora do meu Estado absorver uma pessoa extremamente diferente, e por que somos diferentes? Porque pensamos além da caixinha, sempre fomos fora da caixinha. Eu nasci fora da caixinha. De que caixinha, mãe Meg? Da caixinha do sistema. Do que era proposto nas escolas. Eu nunca fui uma simples aluna de escola estudiosa. Eu trabalhava, fazia curso de noite e de manhã, trabalhava à tarde e ainda fazia 2 a 3 atividades extra para complementar a renda. Assim iniciou-se eu com a idade do meu filho. Hoje eu já era uma empresária, dona da minha vida, dona do meu nariz, que chegava depois, quando a aula mudou para a noite, chegava para estudar naquele colégio, debruçava a cabeça sobre os cadernos, dormia, roncava, tinha que ser removida da sala de tão cansada que estava, de ter um dia exaustivo e estar obrigada a frequentar aquela sala de aula que já não me servia para nada. Nunca ocupei nada daquilo que foi demonstrado naquelas salas de aula, ao ponto de algumas professoras se reunirem no momento que tinham que me dar uma nota e considerar que eu tinha que ser aprovada e liberada. Assim terminou meu colegial. Mas nunca me fez falta para nada isso. E hoje eu vejo, mediante tanta impunidade que tem dentro dessas escolas, tanto risco que é deslocar hoje um filho para um desses antros, totalmente infiltrados, como eu tenho demonstrado, através da agenda de umas pequenas infiltrações que a gente percebia
enquanto que a gente era ostracizado, perseguido, exatamente por ter modus operantes antidrogas. E o lugar, como as praias já normalizaram toda essa droga, acham que as criancinhas têm que estar no meio de tudo isso e virar mingau, e que isso está tudo bem, está tudo certo, como eu tenho denunciado à delegacia, em nome daquele policial, naquela época, válida até os dias de hoje, já que ele está me processando. E qual é o interesse dessas instituições que a gente fique de boquinha fechada, promovendo as suas campanhas de medo, promovendo essa desumanização através de uma coletividade tóxica que não é capaz de absorver uma mãe que pensa diferente? Eu não penso apenas diferente, eu pratiquei essa diferença desde a minha tenra infância. Desde os meus 7 anos de idade, eu pratiquei todas essas coisas, essas diferenças. E agora, eu acredito que aos 40 anos, eu não preciso mais do Estado totalitário para dizer como é que cura um câncer, como é que alimenta minha família, como que trabalha a descolonização política na cabeça de um adolescente de 15 anos. Eu também não preciso do Estado para manter o paciente de câncer em mazelas criadas pela saúde pública que nada tem a ver com saúde, enquanto que nos negam as curas mais especiais do mundo. Eu também não preciso do Estado para fazer aquela bragerada que fez na porta da minha casa quando nós estávamos sendo assaltados por um grupo stalking da região, totalmente provocado pelas professoras aposentadas e pelos da Drogadilândia, pelas pessoas que defendem a Drogadilândia e a Zumbilândia. Também não podemos contar. Talvez precisávamos, naquele momento, da atuação da polícia, mas nós tivemos exatamente a atuação contrária ao que é uma polícia de verdade. Tivemos uma polícia totalitária. Então não me serve para nada. Uma polícia que vem me buscar em casa, me prende, me solta, me deixa presa numa delegacia, depois me solta ao vento com os meus filhos, enquanto que os bandidos ficaram todos dormindo na cama quentinha, produzindo as próximas fofocas, produzindo os próximos ataques. E ainda vem esses canalhas me perguntar por que eu tenho tantas câmeras na minha casa. Esses canalhas vizinhos que por uma única vez conseguiram usar a televisão em detrimento da minha moral, em detrimento do meu ser humano, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, exatamente como o policialesco fez na comunidade, quando incitou todo esse ódio, todos esses crimes de stalking. Então, para que eu preciso de instituições ou sustentar instituições, porque elas são sustentadas por você, por mim e por você, por todos nós? Se quando é hora deles devolver tudo isso, eles simplesmente estão fazendo o quê? Sendo opressores, cumprindo o papel ridículo do sistema totalitário. Aí depois eles vão para a mídia produzir notícia, criar notícias em favor deles e dos seus conluios políticos, assim como essa questão do autismo, que eu tanto tenho denunciado. Eu também tenho me apegado um pouco às dores dessas mães que têm crianças autistas e de algumas organizações que trabalham em favor dessas crianças que não são governamentais e que realmente conseguem reduzir os danos nas células daquelas crianças tão agressivas e curá-las. E por isso que eu vejo que não há um interesse do Estado em curá-las. O interesse do Estado é manter a droga experimental sendo colocada para que eles continuem fazendo casas de autismo e continuem
seguindo toda a trama e a treta, igual é na educação infantil. Essa aterrorizante educação infantil, aterrorizante, deseducação infantil. Lá a criança se une com essas crianças que estão sendo obra do Estado totalitário, e quando elas voltam para a família, elas já não querem mais a família, não querem o estilo de vida da família, só querem leis estúpidas, porque lá foram trabalhadas em cima dessas leis estúpidas intensivamente, por aquela professora que não estava nem aí para a criança, estava diante de uma professora que pregou, passou para a criança aqueles pensamentos, interligou a criança com aqueles pensamentos de não dar mais importância para a vida, não dar mais importância para um dia a dia saudável, regrado, desenhando coisas no dia a dia das crianças que realmente na aplicabilidade da vida essas crianças não usam. Assim já era comigo e continua até hoje. Aliás, a educação básica minha foi numa escola muitas pessoas de origem alemã, e não era tão infiltrada desta maneira, mas a escola que eu frequentei para esse ginásio já era totalmente infiltrada. E eu percebo pelo Renato, que é mais jovem que eu, 5 anos, o tamanho da dificuldade que ele tem para se livrar dessas infiltrações no pensamento. Então eu imagino que a escola do momento seria tão prejudicial para o Matheus que eu estaria fazendo um crime contra o meu próprio filho em deixar ele frequentar essa coletividade tóxica, ser ostracizado como o Serginho foi, sofrer todos os bullying, ter que lidar com todas essas coisas totalmente desnecessárias, se ele pode ter uma educação livre de tudo isso, usando tecnologia, como é a proposta da Agenda 2045, que agora nós vamos entrar nas questões da Agenda 2045, que por trás, nas entrelinhas, é a educação, acesso à educação chegar para todo mundo. Então, está chegando muito acesso à educação com as tecnologias que a gente tem acesso, e não temos a necessidade de nos associar a esses grupos tóxicos, que são esses grupos de politiqueiros, que querem colonizar os seus filhos, mas no fundo defendem álcool, drogas, prostituição, sequestro legalizado, defendem essas coisas. A limpeza institucional, seja de escolas, hospitais ou de instituições infantis, está muito longe de estar pronta em Santa Catarina. Talvez ela nem tenha começado ainda. E, mediante isso, não temos segurança, não temos educação e muito menos segurança pública, como tem sido comprovado aí pelo terrorismo, as queimas de ônibus. Mas é um bom momento para se pensar em tudo isso e da maneira que os nossos líderes estão manejando. Eu olho para o meu caso e vejo como foi manejado pela delegacia, o que eu tenho visto de resultados até agora, pela promotoria e pelo judiciário Lambão, que é universitário, e eu observo como foi em 2019 toda essa droga e por que ela se repetiu. E garanto para vocês que o desfecho, vou já dando um carteiraço aí no judiciário e também na polícia, o desfecho tem que ser, deve ser, tem que, não deve ser responsabilizadas as pessoas totalmente identificadas por todos aqueles atos inescrupulosos. Porque a partir do momento que a sociedade de Florianópolis
vai agredir a família, vai agredir a mãe, vai agredir o pai e a mãe, que estão zelando pela preciosa educação dos seus filhos, pelo precioso estilo de vida dos seus filhos, livre de toda essa porcaria, essa nojeirada que está sendo enfiada na mente deles, e logo vem o neurodireito. Por que nós vamos ter que ter direito sobre o nosso pensamento? Porque estamos sendo invadidos. Eu venho aqui falar com vocês e eles estão tomando posse dos meus pensamentos. Tudo que eu deixar aqui vai ser usado de alguma maneira. E dentro de 2 anos, quando eles perceber que a inteligência humana nunca será superada pela máquina, que nós somos as melhores máquinas, a mulher máquina que está aí, a mesma que está aqui, ela supera em inteligência qualquer robótica. Eles vão sequestrar essas pessoas, isolá-las, como foi a censura quando eu comecei a falar sobre as picadas nas criancinhas. E além de isolar essas pessoas, censurá-las, como foi essa censura que já aconteceu intensivamente, vão persegui-las e eliminá-las. Esses são os planos, e nós temos 2 anos para combater esses planos dos dominadores do mundo. Além de estarem usando as ideias de Mãe Meg, eles estão criando direitos que mais facilitem para eles acessar a nossa mente, através do que estão nos implantando no corpo, do que nós ter algum resultado de ter dividido nossas ideias aqui nas redes com o mundo. Aí é fácil para o Ministério Público da União e a Promotoria Pública da União, totalmente ditadores e totalitários, vim pedir um laudo de sanidade mental para mim. E eu vos peço, e o laudo de sanidade mental de vossas instituições nas pessoas de vocês, que não avisam nada, seguem a agenda à risca, porque vocês são mandados pelo conluio dominador internacional da seita que controla o judiciário, não respeitam o meu direito individual. Teve que vir uma professora da universidade para dizer para uma oficial de justiça, ela não tem obrigação de pegar o papel. Porque ela sabe que o meu direito individual precede o direito positivo de querer meter coisa goela abaixo das pessoas. Como são essas leis abusivas e estúpidas que eles têm colocado e usado elas ao contrário do que é a lei que eles usam sobre você desacatar um funcionário público. Eles transformaram tudo em desacato, você não pode mais falar, transformaram em censura, em obrigatoriedade. Imagina 400 famílias recebendo cartinha do Ministério Público, porque eles querem proteger os seus filhos contra essa saúde tóxica que eles estão ditando, e sem uma opção de você, se você é mulher transformada, ou homem, você bota lá, mulher transformada, se você for modificada. Agora, com relação aos experimentos de saúde, não tem uma opção de você colocar, não colocar o experimento, ou ser o ser humano diferenciado que já não aguenta mais toda essa porcaria. Aí eles te rotulam de antivacina, de louco, de tudo isso, e querem passar a roda esmagadora, essa roda de Sansara que já não funciona para nada. Só que aqui em casa a roda, ela gira, não é para cima, em cima de mim, é para cima de vocês. E é isso que vocês não têm entendido. Então comecem a entender de uma vez por todas que o ser humano que conhece a lei, não aquela porcaria que eu vou ler hoje à tarde aí, que foi escrita quando o Renato teve que explicar a legítima defesa.
Ele teve que explicar por que ele usou a legítima defesa, e aí o judiciário escreveu um monte de porcaria numa língua que ninguém entende, pior que uma torre de Babel. Eu vou ler aqui para as pessoas humildes ver aonde está o furo do direito positivo. Vou deixar à tarde, cientificamente comprovado, que nem com um dicionário dá para entender. E esses são os códigos que eles fizeram para manipular as pessoas. Eu sou a ferida que não tem como curar, queridos, do Ministério Público da União. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. As suas leis são umas estupidezes tão grandes que não sou só eu, são muitas famílias que já não suportam mais, não toleram mais. A gente sabe os riscos que é ter uma criança na escola. A gente sabe os riscos que é deslocar uma criança em transporte, que já não é mais seguro. Se estão queimando o ônibus, daqui a pouco vão queimar os barcos. Aliás, já queimaram barco aqui, ó. Logo depois que invadiram a minha casa, queimaram o barco. Incrível, do cliente do Renato, foram lá e queimaram o barco. E eu não vi nenhuma notícia na TV Lixo de Florianópolis. Nenhuma notícia em relação a isso. E também não falei sobre o comportamento da polícia e o comportamento do judiciário em relação a isso naquele momento, mas vou falar, vai ter um momento que eu vou falar sobre isso também. Aí, que tipo de segurança pública estão fazendo? Fiz um monte de vídeo questionando, revoltada, xingando, também fui censurada. Se quando uma mãe de família liga que tem 7 cacos encapuzados, colocados por professora aposentada na porta da sua casa, e não tem um avião para vir defendê-la, então é sinal que Florianópolis está defasada. Defasadíssima em termos de segurança pública. Logo, se a pessoa esteve nessas instituições de ensino, da agenda aqui, é sinal que os reflexos da educação são relativos a essas pessoas, não que todas sejam assim, mas as pessoas boas que estão lá dentro estão desistindo, porque elas não são incentivadas, não podem se aliar com pessoas que têm pensamentos diferentes, a não ser que sejam pensamentos totalitários, igualitários, e toda essa nojeirada que tem destruído esse lugar paradisíaco que é a Zumbilândia que eu vivo, que eu datei assim como Zumbilândia, porque a gente não aceitou a Drogadilândia, enfrentou com unhas, dentes e calibres, né? Por isso que meus cabelos foi arrancado por essa craquenta, né? Que ainda estamos a decidir o que fazer com ela, com o conluio dela, com o sem terra dela, com o marido dela, que eles acham que está tudo resolvido, que simplesmente a minha caixa de água vai para debaixo do poste, as autoridades corruptas não fazem nada, tudo fica uma belezinha. Agora todo mundo é amigo do Jorginho, a polícia se une com o Ministério Público, que se une com o promotor público Calcinha, que ofereceu aquela denúncia escrota contra os nossos filhos, embasada junto com um rolo de um monte de politiqueiro barato, miserável, que ficaram fazendo essas denúncias totalmente programadas para ver o pior acontecer, para a gente ter que desfrutar de dar dinheirinho para uma advogada, colocar tudo naquelas letrinhas ridículas, naqueles escritos ridículos, que eu vou provar hoje à tarde, que é uma fraude. O direito positivo é uma fraude, é a maior fraude da humanidade, é o direito positivo. Assim que eles têm nos aprisionado. Aí tivemos que pagar ainda para ela colocar nos termos da lei, para eles não acelerar a agenda deles. O Renato teve que, com 10 mil para ele, que é um cara que precisa 10 mil de suplemento, é muito dinheiro. Eles fizeram ele passar por isso, ele está definhando. O sistema nervoso dele está trabalhando super a mil. Isso está sendo prejudicial para o nosso tratamento, para a nossa cura, em relação a nós ter se colocado aqui para ouvir o canto dos passarinhos, para ter um estilo de vida bem tranquilo e diferenciado.
e eu vou cobrar cada centavo das instituições e dessas politiqueiras baratas, de todo esse conluio político que eu tenho denunciado. Sim, e vou usar esse mesmo direito positivo, esse lixo de leis, esse conjunto de lixo de leis que veio para usurpar, fazer usura contra o ser humano. Eu vou estar linda, viva, para ir para cima de todos vocês de ostracismo judiciário praticado em Santa Catarina, a perseguição política, a perseguição contra a minha vida, a vida dos meus filhos, a perseguição desde dentro daquele hospital, quando você não concorda com seguir as regrinhas, vem a ditadora com a caneta e diz assim: então vá procurar a seita que você quiser. Ó, ela já confirma, somos uma seita. Se tu não quer a nossa, procure outra. Não existe interesse num hospital como o hospital que eu considero um hospital decente. Não existe interesse nesses modelos. Não existe interesse nos modelos alimentares dentro das escolas serem modificados. Então, não existe obrigatoriedade de nenhuma agenda totalitária para dar farrinha de barata para os nossos filhos, para dar carne, carne de impressora, carne tóxica para os nossos filhos. Isso são alguns itens. E num lugar onde o álcool foi normalizado, os seres humanos espiritados são normalizados, a gente não pode esperar que não normalizem essa agenda. E ainda, como a professora Elisete no dia de ontem, se sente no direito de colher da manga que ela não plantou, que ela não cuidou, e ainda debochando de quem cuidou, para que aquela manga que eles estavam tacando fogo no pé de manga, para fazer mais uma invasão territorial, foi cuidada. Mas são as pessoas do Partido Ecologista que invadem as escolas e fingem que tem que abraçar uma árvore. Quando eu cheguei aqui, esta Kenga, ela era favorável a todos os outros que queimavam. Eu tenho as fotos, metade do pé de manga queimado, metade do pé de manga, a ideia era tirar aquele pé de manga dali a qualquer preço, um pé de manga centenário, um pé de manga avuelo. Eu entrei com respeito, ela vai entrar com a colheita, segundo a boquinha dela mesmo e o deboche de ontem. É disso que nós estamos falando. São dilemas sociais insuportáveis. É imensurável a multa que o Estado de Santa Catarina já deve para todas as pessoas. Não são só para os autistas, para aquelas pessoas sequeladas que estão recebendo uma aposentadoria infinita por algumas sequelas aí que são através da saúde. Eu vi alguma coisa que andaram indenizando algumas pessoas que receberam alguns tratamentos aí. Eu não posso falar, porque certamente seria censurada da maneira que eu falo. Muito bem, mas não é essas mixaria não que estão dando, não. Porque por trás o Estado está faturando com a farmacêutica. Isso tudo tem que ser resolvido. Nós somos brasileiros, fomos sequestrados por uma indústria internacional que não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com segurança pública. Eu vejo esses lordes da segurança pública, eu me encanto em ouvi-los, tantas pessoas competentes que a gente tem dentro do Brasil, que estão sofrendo as mesmas coisas que eu estou sofrendo. Tantos médicos com projetos incríveis, passando exatamente pelo que eu estou passando. Tendo que driblar a seita judiciária. Quando é que esse jogo vai ser assertivo? Que esse bolo dividido,
Esses buenos que estão dessa metade para cá vão pegar suas canetas, suas pencil e começar, ó. Tem que tirar, vai ter que tirar, não tem como continuar convivendo. Professora que não tá limpa, alcoólica ou drogada, saiam das escolas. Não pode continuar, nem fumante. Em épocas da agenda verde, nós não podemos ter essas pessoas. Não podemos incluí-los. Se estão excluindo Mãe Meg do sistema só por um pensamento diferente, então vamos excluir o que não presta. Que tal a gente excluir o que não presta e ficarmos só com o que presta? Seria uma prova de lucidez para o Ministério Público de Santa Catarina? Eu estou debochando, eu estou rindo, porque vocês se tornaram uma piada. O que vocês fizeram é uma piada. Atacar com tanta vadia para atacar, que não cuida os filhos estão lá cheios de problema, não dão uma alimentação saudável. E isso o Estado não conseguiu um conselho tutelar para ir para cima dessas mães drogadas que ficam em cima da pedra o dia inteiro e os filhinhos vêm da escola, já vem alimentado. Tudo, ganhou tudo lá, porque em casa eles não têm alimentação. Os pais não provê, porque estão no sistema, na roda de samsara, estragando suas vidas. E é isso que o Estado de Santa Catarina quer? O Estado eficiente do Jorginho Melo quer mais mães megues? Ou ele quer mais mães tóxicas? E não vem o Ministério Público me chamar de mãe tóxica, porque vocês vão ter que nascer de novo. Porque fui eu que peguei a pêncil, tanto a pêncil, quanto o palo sagrado, quanto a peixeira embainada, para arrumar a porcaria que vocês nunca conseguiram botar a mão e vir aqui dar um alento neste lugar. Aliás, os piores crimes contra a criança nem denunciados não são. E quando a polícia vem, ela vem apoiar o quê? Em nome dos policiais que moram no lugar, apoiaram a corrupção de menores explícita, do menor assaltando a minha casa, sendo usado como bode expiatório dos grupos stalking, que inclui essas duas professoras aposentadas e a mãe de bandido, para ver como que o totalitarismo é a decadência. Se unir a mãe do bandido, que está preso, que quer matar meu filho, se une ela com as professoras aposentadas, com o de menor, com armas ilegais, mas o ilegal é o pai de família que defendeu a família de toda essa porcaria. E com o quê? Com a arma dele que foi apreendida? Não, com aquela que nós não podíamos entregar para uma polícia por causa da própria corrupção naquela delegacia. As coisas vão sendo respondidas com o tempo e demonstradas, e é a partir daí que o Jorginho e a equipe dele, que supostamente não tinham uma brecha para lutar contra o totalitarismo, porque eles não defendem isso. Agora vocês têm, né, graças a quem manda na sua boca, bem eu aqui, vocês têm agora um grande motivo para tomar suas iniciativas. Se vocês vão tomar ou não, aí é o problema de vocês. Eu vou continuar tomando minhas iniciativas. Beijinho, beijinho, pau, pau. Hoje é segunda. O meu relatório investigativo sobre o policialesco está quase pronto. Hoje à tarde eu vou estar lendo as diretrizes do direito positivo, o que eles fazem na audiência de custódia. Eu vou ler para vocês o que eles fazem, como que eles avaliam aquela situação, como que eles botam os bandidos de volta na rua, e como que eles tratam esse assunto sem, nenhuma responsabilidade, igual eles tratam
os assuntos que aconteceram aqui de gangue stalking e muito mais. E vou demonstrar o que é um judiciário apodrecido, o que é um grupo de pessoas que já não tá mais nem aí, é que se mata em tudo e que deixa que a agenda do policialês que suba no pódio. Hoje é segunda, beijo na bunda, beijinho, beijinho, pau, pau. Até mais tarde.